Tudo bom, Theo? Mais uma vez, bom dia. Tudo bem, Carol. Bom dia para você. Ótimo dia para quem está com a gente. Bora falar de fraudes no INSS. Esse escândalo tem novidades, viu? E é com relação àquelas tratativas para um acordo de colaboração premiada do empresário Maurício Camizotti. Ele que é investigado justamente por envolvimento nesse escândalo. Até então tínhamos uma delação sendo conduzida pela Polícia Federal, certo, Theo Cury? Isso. Só que aí a Procuradoria-Geral da República pediu ao ministro André Mendonça para também fazer parte desse acordo de delação premiada. Agora será tudo refeito e de forma conjunta. Qual foi o entendimento do que temos até aqui? O que a Procuradoria-Geral da República questiona nesse momento? E o que diz a Polícia Federal, Theo? Bom, vamos lá. Primeiro que delação premiada é uma treta histórica entre essas duas instituições. A Polícia Federal defende que ela possa fazer com ou sem a participação da Procuradoria-Geral da República e a Procuradoria-Geral da República diz que não existe delação premiada sem a própria PGR. Obviamente, isso leva a uma queda de braço, inclusive envolvendo as pessoas que querem delatar. Ou elas procuram a Polícia Federal ou elas procuram a Procuradoria. Acabam jogando também os investigados com essa treta, essa briga, esse desentendimento que é histórico e vem desde a Operação Lava Jato com mais intensidade entre as duas instituições. O Supremo já disse que a Polícia Federal pode fazer acordos de delação premiada. O que incomoda a Procuradoria é não acompanhar, é não saber o que está se tratando, porque cabe à Procuradoria apresentar a denúncia. Então a Procuradoria precisa participar dessas tratativas, esse é o argumento dos procuradores e dos subprocuradores gerais que atuam na PGR, de todo o processo para que no fim possa também saber os termos que serão tratados para, no final das contas, denunciar as pessoas que estão envolvidas no caso. Nessa investigação do INSS, o Maurício Camizotti fechou um acordo no começo de abril com a Polícia Federal, sem a participação da Procuradoria-Geral da República. Desde o começo dessas tratativas, a PGR demonstrou preocupação e incômodo. Preocupação por não fazer parte e incômodo por ter sido escanteada dessas discussões com o investigado. No final das contas, a delação foi fechada, os anexos também, e agora estava na fase de homologação. O ministro André Mendonça, que é o responsável por conduzir as investigações no Supremo Tribunal Federal, teria de dar aval ou não a essa delação fechada entre o Camizotti e a Polícia Federal. O que aconteceu no meio do caminho, a Procuradoria insistiu. Olha, se houver qualquer tipo de homologação, isso pode incorrer em uma nulidade. Essa delação pode ser anulada mais adiante. Isso pode ter, eventualmente, um impacto no que foi captado, colhido pelos investigadores e prejudicar a investigação. Então, antes de o André Mendonça tomar uma decisão sobre homologar ou não, Polícia Federal e Procuradoria conversaram entre si e toparam que a Polícia Federal recuasse, abrisse mão de fazer sozinha essa delação, chamasse para junto a Procuradoria-Geral da República e agora vai se recomeçar do zero todo esse processo, todas as negociações e as tratativas com as duas instituições. É uma forma de dar mais segurança a esse processo e evitar um desgaste institucional maior. Trazer até aqui um paralelo com o Theo Cury, inclusive um outro caso que também está sob a relatoria do ministro André Mendonça, que é o caso das investigações que envolvem o Banco Master. Também estamos acompanhando as tratativas para um acordo de colaboração premiada de Daniel Vorcaro e que envolvem justamente Polícia Federal e Procuradoria-Geral da República. Exato, é um acordo inédito feito com duas instituições, tanto com a polícia quanto com a procuradoria. Agora, um caso que é curioso, e aí é um contexto que a gente tem que deixar muito claro. Isso depende também dos ventos. No passado, houve delação premiada fechada só pela Polícia Federal, assim como também houve delação premiada fechada só pela Procuradoria. A mais recente da Polícia Federal, com o tenente-coronel do Exército, Mauro Cid. Você vai se lembrar, foi numa troca de gestão. A gestão Aras era extremamente crítica à delação premiada do Mauro Cid com a Polícia Federal sem a participação da PGR. A PGR, 3 dias antes de o Alexandre de Moraes validar o acordo de delação premiada em agosto de 2023 do Mauro Cid, a PGR foi contra a delação. No meio do caminho, a delação foi aceita, validada, Mauro Cid foi colocado em liberdade e no final daquele ano saiu Augusto Aras e entrou Paulo Gonet, que já era menos resistente a essa delação. Então você vê, os tempos também vão mudando, o timing também impacta em como essa delação pode ser fechada.
Vamos falar bastante ainda sobre esse assunto com o Theo Cury. Fato é, teremos aí um acordo agora voltando à estaca zero com Polícia Federal e Procuradoria-Geral da República. É o escândalo do INSS em destaque aqui nessa edição do Novo Dia com o Theo Cury. Até já, Theo. Até.